Olá, estamos aqui para conversar um pouco mais sobre a Constituição Federal. Antes de falarmos a respeito do nosso assunto de hoje, deixe o seu like, se inscreva no canal e compartilhe com os seus amigos para que esse conhecimento chegue ao número máximo de pessoas possível. Hoje nós vamos tratar um pouco de uma dimensão mais histórica dos direitos fundamentais. Eu quero conversar com vocês a respeito das dimensões ou gerações do direito. Se você já viu meu vídeo sobre características dos direitos fundamentais, deve lembrar-se de que eu falei lá que os direitos eles são históricos. Exatamente. A construção de um direito fundamental passa por um longo processo de historicidade. E cada Constituição representa uma fase, uma dimensão, um momento histórico em que um direito está sendo conquistado. Obviamente que no Brasil, em dois momentos específicos, nós tivemos uma regressão dessas gerações. A ditadura de Getúlio Vargas e a ditadura militar foram dois pontos que, em certo sentido, limitaram a vivência dos direitos fundamentais e, portanto, travaram o avanço das dimensões constitucionais. A partir desses dois momentos, o Brasil ele foi evoluindo historicamente em cada uma das dimensões. Para compreendê-las bem, é preciso saber que elas têm relação com a Revolução Francesa, ocorrida em 1789. Ali foram estabelecidos três princípios: liberdade, igualdade e fraternidade. Justamente e respectivamente são as dimensões dos direitos fundamentais. Primeira dimensão, direito à liberdade. Primeiro momento histórico. Segundo momento, ou segunda dimensão, direito à igualdade. E o terceiro momento, direito à fraternidade. É importante salientar que os constitucionalistas atuais, como José Afonso da Silva, Paulo Bonavides, trazem uma quarta geração, que são os direitos tecnológicos, e uma quinta geração, que é o direito à paz. Embora não haja unanimidade entre os constitucionalistas sobre essa quinta geração, porque alguns deles colocam o direito à paz na terceira dimensão. Mas é possível falarmos de uma quinta, no caso aqui estamos defendendo que há uma quinta dimensão com o direito à paz e a sua relação com a democracia. Então vamos conversar um pouco a respeito de cada geração dessa, para que você tenha um entendimento histórico e perceba então este momento atual que nós estamos vivendo. A primeira dimensão ou geração do direito fundamental é chamada de direito à liberdade. Ali, naquele primeiro momento histórico, que tem a ver com a Constituição de 1824, foram estabelecidas liberdades clássicas e que têm relação direta com o indivíduo. Os indivíduos ou os cidadãos, eles passam a exercer a autonomia da vontade, ou seja, passam a viver livremente de acordo com as suas escolhas. Aqui nós estamos falando de liberdade de consciência e de crença, estamos falando do direito de liberdade à associação e reunião, liberdade de expressão, de locomoção. Estamos falando de alguns direitos civis, como direito de propriedade privada. Estamos falando também a respeito da liberdade do indivíduo de ser quem ele quiser, sem intervenções do Estado. Então, por isso que essa primeira dimensão ou geração ela é chamada de dimensão negativa ou prestação negativa do Estado, significando dizer que ele, Estado, deverá intervir o mínimo possível
na vida dos indivíduos e, para fazê-lo, deverá se basear no devido processo legal. Justamente porque a autonomia do sujeito prevalece sobre as intervenções do Estado. Ele o fará, em último caso, na prática de crimes. E esses crimes devem também estar previstos em lei. Então, Dom Pedro I, quando estabeleceu a Constituição de 1824, logo após o Grito da Independência, 2 anos depois, estabeleceu ali todas essas liberdades, direitos civis, direitos políticos, o devido processo legal e etc. Todavia, ele criou um poder chamado poder moderador que limitava o exercício desses direitos. Então, ainda nesse primeiro momento, os cidadãos ficaram, sim, muito limitados no que se refere ao exercício dos direitos previstos ali, naquela primeira Constituição. Isso só vai ser resolvido na Constituição de 1891, quando, depois da proclamação da República, é promulgada uma nova Constituição e que acaba com o poder moderador. Mas a prestação negativa do Estado ainda permanece, ou seja, o Estado deve intervir o mínimo possível, interferir o mínimo possível na vida dos indivíduos. Depois que a história vai avançando, nós chegamos à segunda dimensão do direito, que é o direito à igualdade. Nesse caso aqui, nós estamos falando principalmente dos direitos sociais. E falar de direitos sociais é um tripé, conforme Paulo Bonavides explica, um constitucionalista muito renomado, que é o direito social, o direito cultural e econômico. Esses 3 direitos eles têm relação entre si. O que se busca nessa segunda dimensão da geração do direito é alcançar a justiça social. Então, devido a isso, muitos direitos sociais serão promovidos a partir de 1934. Embora, como eu já disse, em 1937 haverá ali uma trava ou um regresso em muitos desses direitos, certa limitação por conta do período da ditadura. Mas nós estamos falando aqui do direito à saúde, ao trabalho, à moradia, ao lazer, previdência social, repouso dos trabalhadores, férias remuneradas, direitos que vão aparecer na Constituição de 1934. E isso tudo tem a ver com a coletividade e o Estado passa a dar uma prestação positiva. Enquanto que na primeira dimensão a prestação é negativa, o Estado não deve agir. Agora, na segunda dimensão, ao contrário, o Estado deve agir. Ele deve ser programático, ele deve ser dirigente, ou seja, ele deve traçar objetivos que alcancem o desenvolvimento desses direitos, a fim de que a igualdade entre os cidadãos ocorra da melhor maneira possível. Por sinal, é um dos objetivos, vocês devem lembrar da Constituição Federal de 88, a erradicação da pobreza e a diminuição das desigualdades. Isso tem a ver justamente com a segunda dimensão do direito fundamental. Há também de se falar a respeito da educação, que passou a partir dali a receber fortes incentivos para o seu desenvolvimento, muito embora ainda de forma precária no que se refere à estrutura e ao desenvolvimento mesmo de planos educacionais. Na década de 40, 50, o que teve foi criação de algumas escolas em todo o território brasileiro, mas dentro as estruturas administrativas ainda eram muito burocráticas e precárias. Mas são sementes que são colocadas e que vão ser desenvolvidas ao longo do processo histórico. Então, em 1937, tudo isso travou, principalmente pelo fato da sindicalização, que era um direito social,
estabelecido ali naquele momento histórico. A terceira dimensão, que é a fraternidade, ela levou um pouco de tempo para conseguir se estabelecer. Acredito que ainda está em desenvolvimento. Em 1946 teve ali um germe, mas 64 novamente travou nos aspectos que deveriam ser levados em consideração, que é o direito à fraternidade. Ela tem relação direta com a relação internacional do Brasil e com a autodeterminação dos povos, um dos princípios internacionais previstos na Constituição atual, no artigo 4º. Então, nessa terceira fase ou terceira dimensão, os direitos eles transcendem, ou seja, eles estão além do indivíduo e da própria coletividade, envolvem a humanidade como um todo. Por isso, as gerações futuras deveriam ter expectativa de direito, ou nós deveríamos deixar para eles, que chegarão, essa expectativa, mas está acontecendo algo contrário, justamente porque o direito à fraternidade fala do meio ambiente equilibrado e nós estamos, em nome da economia e do progresso, destruindo o meio ambiente. Então, os direitos da terceira dimensão são o meio ambiente equilibrado, o progresso, mas o progresso proporcional, razoável e que não vá destruir esse meio ambiente. Tem a ver com o bem-estar, a qualidade de vida dos seres humanos em geral. Então, a vida saudável deveria ser ponto principal desse momento, dessa geração que desde a Constituição de 88 nós avançamos e regredimos, vamos e voltamos. É uma luta constante e o conflito e a colisão do direito que está aí é justamente entre o progresso e o meio ambiente. A quarta dimensão ou geração tem a ver com os direitos tecnológicos. Nas últimas 2 décadas do século XXI, nós temos visto a tecnologia avançar e isso gera novos direitos. Nós temos então direito à informação clara, precisa, honesta, verdadeira, com boa fé e direito também a ter acesso a meios tecnológicos produzidos no país ou mesmo fora do país, né? A engenharia genética também tem sido discutido a nível do Supremo Tribunal Federal se é ou não um direito fundamental, principalmente no que diz respeito à pesquisa com célula-tronco e etc. Paulo Bonavides ele defende que existe uma quinta geração que está conjunta com a quarta, ou seja, estamos vivendo as 2 gerações ao mesmo tempo, que é o direito à paz e que tem a ver com a democracia. A paz de que se fala aqui não é só a paz individual, porque na primeira geração isso já foi alcançado, mas a paz das minorias. Para que a democracia se fortaleça, então as minorias devem ter o seu acesso. As minorias aqui eu não estou falando de número de pessoas, mas eu estou falando de representatividade social. Então os conflitos que têm acontecido, os debates em torno dos negros, dos homossexuais, das mulheres, principalmente as feministas e etc., fortalecendo essa dimensão. Cada minoria tem buscado a sua paz coletiva e social. Então essas são as gerações do direito fundamental. Eu espero que você tenha gostado. Deixe seu like, compartilhe com os seus amigos e se inscreva no canal. Até a próxima. Um abraço.